Eu acho que as crianças têm que estar desde cedo já sabendo opinar, né, pelo seu gênero mesmo, e eu acho que na escola tem que incentivar mesmo essa discussão. Eu acho que a gente tem uma posição de... Cada um tem uma posição, bom, definindo, é homem, mulher é mulher. E começa a ter gênero, começa a confundir. Eu sou contra porque eu não gosto dessas coisas. A discussão da identidade de gênero na escola. O que dizem especialistas em educação e sexualidade? Com a palavra, a psicóloga e professora doutora Rosiana Campos e a doutora em antropologia social Maria Elisa Máximo. Para as cabeças que não fecham, está no ar o Conversa Aberta. Ah, tá, sei qual é. Sabe, eu sozinha, mas na hora de passar público isso. Como que foi isso? Bom, tem aquele papo de sempre que toda pessoa trans conta, né, que em algum momento da vida a gente sente, na verdade, desde sempre, que alguma coisa tá errada. A gente percebe aquilo, né? E a gente não sabe o que é, a gente tenta procurar, a gente tenta descobrir aquilo ali, e daí a gente tenta botar a culpa entre as coisas, e a gente vai se enrolando para ver o que é, o que não é, porque a gente quer tentar negar. Eu nunca me encaixei no meu gênero. Eu no começo eu me dava muito bem com o grupo das meninas, quando era bem no começo da escola. Aí chegou um momento em que, tipo, parece que todo mundo percebeu que existiam meninos e meninas. E aí me excluíram do grupo das meninas, e eu não caí direito no grupo dos meninos e não fui pra nenhum grupo. E basicamente foi isso, tinha que ter os dois, eu não era de nenhum. É complicado explicar de forma linear pra mim, porque eu meio que trabalhei muito na ausência. Eu escondi e fiquei. Eu via as meninas jogando vôlei, a turma das meninas podia jogar vôlei, a turma dos pés tinha que jogar futebol. Eu nunca gostei de futebol, eu não quero jogar futebol. Ia lá, ia brincar de carrinhos e bonecas. Eu queria brincar com as bonecas, não com os carrinhos, e tinha que ir lá. Quando eu era menor, a minha irmã, ela pôde ir para um curso de balé, eu fui para um curso de informática, e eu adoro balé, sabe? Eu sempre quis ter ido para um curso de balé. A Alice sempre quis ser professora. Ainda quando se apresentava como masculino, se formou em designer. Porém, tinha medo que sua transformação pudesse atrapalhar seu sonho. Ela não queria ter que escolher entre a cirurgia ou a sala de aula. Hoje conseguiu. Mesmo sendo trans, passou em um teste e começou a lecionar em sua área. Sempre tive essa paixão por lecionar, esse interesse por dar aula, porque eu acho que o conhecimento é tudo. Eu acho que qualquer problema do mundo seria resolvido, no mínimo diminuído, se as pessoas soubessem direito com o que elas estão lidando. Quando você não conhece, você não respeita não conhece o gênero alheio, você não tem como respeitar ele, então você pode acabar se tornando perigoso para aquela pessoa. As pessoas, elas não escolheram ser como são, elas escolheram se revelar, escolheram lutar para ser como são. Vocês poderiam explicar um pouco mais o que podemos abordar quando falamos de discussão de gênero? Quem vai começar? Maria? Pode ser. Que é da antropologia. Bom, boa noite a todos. Acho que a questão, a discussão sobre o gênero, ela tem que partir, em primeiro lugar, de uma compreensão do conceito, né? O que é o gênero, né? O que a gente está falando quando a gente está falando de gênero? Porque há muita incompreensão a respeito disso, né? Então, há muitos estudos sendo realizados nesse campo, há muito tempo já, né? Então, existe uma larga discussão acadêmica e mesmo dentro dos próprios movimentos sociais a respeito disso, né? Então, o gênero, o conceito de gênero, ele se constitui a partir do momento que a gente passa a entender que o sexo biológico
né? E a identidade da pessoa e a orientação sexual dela são coisas que não necessariamente se combinam, se convergem, né? Então quando a gente passa a entender a identidade sexual e a maneira como a pessoa se percebe, a maneira como ela se define, tanto em relação à sua sexualidade, quanto em relação, enfim, a maneira como ela quer ser tratada, né? O seu visual, enfim, a identidade que ela quer assumir na sociedade, entre as suas relações sociais, independentemente do sexo biológico que ela carrega. Que esse é imutável. Né? Na verdade, não é imutável porque hoje as pessoas já estão mudando, mas enfim, né? É o nosso aparato biológico que ele digamos, remete a algo mais fixo, né? Então, o conceito de gênero, ele parte dessa discussão. Então, é muito importante, antes da gente estabelecer qualquer parâmetro dentro dessa questão, é fazer essa distinção. E é um assunto complicado, é um tema muito complicado, porque a gente vê até os pais hoje, né, que tem muita dificuldade para lidar com isso daí, né? Bom, assim, a própria escola, com os professores, e o próprio relacionamento também desses jovens, né, ou dessas pessoas a nível na questão da sociedade. Muitos dizem que a educação vem de casa. Qual é o papel da escola na construção do indivíduo? Seria o papel da escola falar sobre gênero, Rosânia? Então, eu acho que a definição que a professora traz, ela é fundamental para a gente iniciar o diálogo, né, a conversa, porque há muito equívoco nessa concepção, há muita divulgação errada. Então, por vezes, professores, pais compreendem linearmente, discutir gênero é discutir as questões de homoafetividade, ponto. Né? Não é muito mais do que isso. Eu entendo que é fundamental a gente compreender a discussão de gênero como uma oportunidade de dialogar a partir da diferença que constitui o ser humano. Então, a escola é lugar de discutir isso? Sim. É na escola que a gente tem maior oportunidade de convivência com o diferente. Até porque é na escola que às vezes até o próprio professor percebe, a que os pais às vezes não estão percebendo, é isso? E eu acho que além disso, eu acho que é a questão mesmo que eu venho de uma família de pessoas que são todas negras, e eu convivo com pessoas negras, meu bairro é de negro. A escola é a minha oportunidade de estar ali lidando com outras pessoas, albinas, brancas, ruivas, negras, mulatas, vice-versa. Eu venho de uma família de brancos, né? Então, a escola é a oportunidade de eu estar em relação com alguém diferente de mim. E eu dar conta de ter esta relação de uma maneira respeituosa. E não porque eu sou branca, eu consigo discriminar alguém que é negro. Né? Ou me acho no direito de tratar diferente, porque eu sou de uma orientação heteroafetiva, que eu me acho melhor do que uma pessoa que tem outra orientação. Então, a escola, ela é esse espaço privilegiado do que a psicologia tradicionalmente chamaria de uma socialização secundária. Ou seja, a família também é esse espaço, mas ela não exclui esse espaço da escola. Então, são os dois espaços que essas são conversas que eu acho que a gente teria pessoas mais saudáveis, mais felizes, se a gente tivesse esse tipo de conversa em ambos os espaços. Agora, não dá para excluir a escola. Acho que a escola é mais privilegiada do que a família ainda. Né? Sem dúvida, até porque, né, da mesma maneira que existem famílias para as quais esse é um assunto ainda delicado e envolto em uma série de tabus e de preconceitos, para outras famílias essa é uma realidade. Né? Então essa diversidade, ela já está dentro da escola. Vocês percebem que hoje em dia vamos dizer, a minha geração, a gente tinha uma dificuldade muito grande para conversar. Eu tive com meu pai, com a minha mãe, e a gente veja os meus amigos. No caso da minha geração, teve uma dificuldade muito grande. Hoje vocês percebem que isso diminuiu? Eu acredito que sim. Eu acho que pelo menos até um certo ponto, né, em muitas famílias isso, se não é debatido de uma forma mais natural, é debatido porque a questão vem. Porque está ali, e uma hora esses adolescentes começam a se definir, né, esses jovens começam a se definir, a se descobrir nas suas identidades, na sua sexualidade, na sua orientação sexual, e esses pais precisam lidar com isso de alguma maneira. E aí, nesse sentido, a escola cumpre um importante papel de mediador social,
né? Porque ainda hoje, ainda bem, né? A gente atribui muita credibilidade ao espaço da educação. Você disse que as escolas estão a contribuir para essa questão, mas os professores estão preparados? Olha, eu acho que ainda temos um árduo e longo eu ia falar, eu acho que quando você pergunta, né, da família, eu fico pensando. Eu acho que algumas famílias já conseguem, porque eu acho que você traz uma questão que é da gente pensar que aquela configuração, que a partir do movimento capitalista, porque não é da natureza, né? A gente também tem que começar a compreender historicamente. Homem, mulher, numa casa, isolado, né? Este modelo de família, ele é um modelo de família datado historicamente. E foi dado como o único, o possível e o correto. E o que hoje se discute é que, o que é a família? Porque por muitos anos, uma mãe solteira, ela foi hiperdiscriminada, seu filho discriminado, e não foi reconhecida como família, né? O pai solteiro nem fala, porque o pai era excluído da relação, né? Mesmo que quisesse ter algumas questões. Então, eu penso que em alguns aspectos a gente avançou, alguns aspectos essa geração, né, está revendo a sua relação com seus filhos. Isso vale para os professores, porque eles também não são a parte desse contexto. Então, tem professor e professora que tem o seu casamento é homoafetivo, né? Tem criança que o pai do colega é pai e ele tem 2 pais, ele tem 2 mães. Então, isso está constituindo o cotidiano. A reivindicação para que essas questões elas entrem nos planos de educação, né, tanto municipais quanto estaduais, para que a gente comece a trabalhar esse preconceito, né? Que às vezes é difícil de ser trabalhado em casa, né? Justamente porque, como a Rosânia estava falando, né, a gente ainda tem uma cultura muito dominada, né, pela heteronormatividade, né, por padrões muito restritos do que é ser feminino, do que é ser masculino, do que é ser homem, do que é ser mulher, né? Padrões muito restritos do que é a família, como ela também estava dizendo, né? Se a escola não se fizer primeiro como sendo um espaço inclusivo, né? Porque você discutir o assunto é uma forma de você incluir, né? É uma forma de você reconhecer, de você legitimar a existência do outro, da diferença, né? E depois, né, para além disso, uma forma de trabalhar esses preconceitos, né? E sabe o que eu acho mais impressionante? Eu participei, né, da construção do plano municipal, participei da construção do nacional, fui fazendo as participações dentro daquela proposta que saiu das reuniões com a comunidade, com pais, com professores, com os alunos. Esse era um assunto de pauta. E aí vem aonde que foi retirado? Nas câmaras de vereadores. Então, ou seja, né, os vereadores, a partir de uma bancada muito conservadora, eles foram contra a uma questão que do povo veio diferente. Isso, assim, é que me coloca muito em choque, porque quando a gente analisa quem são as pessoas que retiraram, não são pessoas que estudam a educação. Você acha que, no caso, essa bancada de determinadas, vamos dizer, religiões que estão no legislativo acabam criando essa dificuldade realmente, né, de poder discutir sobre o gênero? Eu não sei se eu vou restringir a religião, ainda que hoje tenhamos, né, no país um forte avanço. Nós temos várias bancadas, né? Isso, mas eu penso que a gente poderia pensar assim, em pessoas super, ultra conservadoras, que estão sentindo-se ameaçadas, porque a gente, ao debater isso, eu trago para a pauta a questão do respeito e da igualdade. Né? Ou se eu pensar sistema capitalista nunca terá igualdade, mas no mínimo de justiça social. E isso incomoda quem sempre foi servido, de repente tratar bem quem sempre te serviu, porque esse tipo de discussão ele te faz pensar a partir do outro e não você sendo melhor do que o outro. Então há pessoas que não querem mesmo esse tipo de discussão, ainda que nos seus discursos, nas bancadas, venham falar em nome da moral e dos bons costumes. Né? Mas essa moral e bom costume é dentro da lógica de Casagrande e Senzala. Cada um. Então, eu acho que isso é um problema muito sério. E que as câmaras de vereadores, elas têm que começar, inclusive os vereadores, assim como os professores, têm que estar o tempo inteiro estudando e se atualizando, eles deveriam ter esse papel também.
no mínimo de ler os relatórios de síntese de educação e de discussão, para às vezes não propor para estar acompanhando todo esse momento. Porque às vezes eles propõem cada barbárie que assim, é um desconhecimento total, né, do que é essa discussão hoje. E eu gosto de pensar na palavra respeito e não tolerância. Eu né? também. Porque não é verdade, a tolerância não é o respeito. Tolerar eu te tolero, não tenho opção, eu te tolero. Respeito, eu vejo a tua diferença, eu sou diferente de você e eu te respeito, eu consigo conviver. Eu reconheço a sua existência, né? Embora nem sempre eu concorde com a maneira como você se posiciona. Mas esse movimento é o movimento mais nobre, mas ao mesmo tempo mais difícil o mais de ser feito, difícil. Né? Porque é importante que numa Câmara Legislativa, por exemplo, todos os setores da sociedade estejam representados, inclusive os setores religiosos, por que não? Né? Mas, acima de tudo, nós temos um Estado laico que precisa ser respeitado. Então, o importante é que nessa multiplicidade de representações, uma não assuma, né, um poder preponderante. Maria, você não acha, por exemplo, também uma coisa que vem, pelo menos a gente trabalha em televisão, e a gente ouve muita população, né? Enfim, quando tem essas passeatas, por exemplo, agora vamos citar na casa teve uma passeata, já então no caso teve aí uma passeata gay, né? E então muitas pessoas que vão assistir, às vezes acabam se escandalizando com algumas coisas que acontecem isso, sabe, que acontece ali no meio daquela passeata, né? Então isso daí, para os pais ou as pessoas que estão vendo, assistindo isso, eles acabam meio que se chocando, sabe, com essa realidade, né? Com essas passeatas, elas ajudam mais ou atrapalham na questão da consciência das pessoas? Eu acho que a gente tem que, primeiro, para pensar essa questão, a gente tem que pensar qual é o objetivo de uma passeata, né? Se o objetivo de uma passeata é o de formar a população para o reconhecimento, sim. Varia muito, né? Carnaval. Mas muitas vezes essas passeatas elas têm como objetivo construir um lugar de fala, né? Construir porque a sociedade é tão excluente, olhar, excludente, assim, né? Você pode dizer que eu não existo, mas a gente mas existe. A gente vai, então, às vezes essa postura, né? Essa tomada de posição, essa reivindicação, né? Pelo espaço da voz, né, do reconhecimento, se dá assim de uma forma que vai agressiva, choque, né? E que acaba chocando, né? Então é importante a gente fazer essa ponderação, né, do papel que cumpre uma passeata. Agora eu concordo que é muito comum que haja excessos. Mas né? aí movimentos a gente pode pensar, né, em excessos assim. Há de todos os lados. E se eu pensar uma passeata que tem a marcha para Jesus? Exatamente. Né? E a gente teve casos, até que a gente estava conversando, recentes, de pastor que abusou do seu enteado, de padre, né? Inclusive que o Papa reconheceu a pedofilia, o Papa assim, reconheceu que dentro da igreja tem um problema que tem que ser conversado. Aí a gente tem... na Igreja Católica tem também, né, as passeatas, que daí não ganham passeata, mas as procissões, né? Não vai ter dentro destes movimentos nada para chocar, porque verdade, o objetivo ali é outro. Entretanto, muitas pessoas que estão à frente às vezes têm conduta dúbia, né? As paradas gays, elas são mais carnaval, eu acho que é mais mesmo para chocar. Essa coisa de ocupar a rua, de se fazer ser visto e tal. Claro que vai ter coisa. E aí a gente pode discutir, mas é necessidade? Daí eu posso perguntar, mas o carnaval também tem necessidade de alguns excessos que a gente observa? Né? Porque mas essas passeatas elas não são feitas para isso, né? Sempre para reivindicar alguma coisa. Eu vou pedir só um tempinho, Rosane e Maria, nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre a lei que foi aprovada em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, que proíbe os professores de discutir com os alunos sobre política, religião e gênero. Voltamos em instantes, não saia daí.